Consórcio Comalto, 48 anos realizando sonhos. Comalto, planejando suas conquistas. Tem insano razão de existir, de ser nação que o amor insiste. Eu que o diga, hein, minha gente, depois de uma certa idade, as atividades do dia a dia não é mais uma tarefa fácil. Dói o joelho, dói o quadril, dói tudo. Conheça a Flex Gold, com vitaminas, colágeno tipo 2, atua na reconstrução da cartilagem, das articulações, para você ter uma vida bem mais leve, sem dor. Aproveite, na compra do kit Flex Gold você paga um e leva outro frasco de graça. Dor nas juntas, vai de Flex Gold nas melhores farmácias do Brasil. Se te oferecerem outro, não é Flex Gold. Nós nascemos de médicos. Logo, nosso propósito sempre foi cuidar. Nossos primeiros passos foram desafiadores, mas o tempo firmou nossos pés e mostrou que nascemos para seguir um sentido muito maior que nós mesmos: levar prosperidade para todos os brasileiros. O tempo passou rápido e com ele crescemos. Somos gente grande. Exploramos novos espaços, conhecemos novos povos e descobrimos que a nossa casa é o Brasil. A verdade é que nascemos no coração do país para cuidar do Brasil inteiro. E para os próximos anos, seremos Sicoob Unicentro BR. Sicoob Unicentro BR. Soluções financeiras para todos. Já parou para rever se a sua clínica tem dado o retorno que você espera? Já pensou que as ferramentas para isso podem estar mais perto do que você imagina? Para te ajudar nisso, a CIS Consultoria está há mais de 20 anos no mercado e presente em mais de 110 cidades do Brasil, desenvolvendo estratégias de negócio com qualidade para que juntos alcancemos seus objetivos e resultados com maior lucratividade. Oi, retornamos agora com mais uma palestra. Nosso palestrante será Heber Feltrin. Ele é professor na graduação de Administração de Empresas do Centro Hermes FGV. É CEO e consultor na CIS Consultoria, Gestão de Negócios em Saúde. Também é autor do livro Marketing Hospitalar, e é coach da Sociedade Brasileira de Coachings. Heber, você pode iniciar sua palestra. Meus amigos, companheiros do Rotary, meus sinceros, enormes agradecimentos aí ao time do Rotary, na pessoa do Nestor, pelo convite para a gente conversar aqui um pouco sobre um dos enfoques do Rotary, Desenvolvimento Econômico Comunitário. E vocês por estarem assistindo a gente aí, né, no centro de convenções, ou de repente em algum lugar espalhado pelo Brasil.
minhas homenagens. Eu me lembro quando eu tive o convite do meu padrinho, que eu estimo como pessoa, como profissional, né, um sujeito sensacional, que é o Nestor, né? Eu entrei no Rotary em 97, então já tem uns anos aí, né? 1997, e eu agradeço, né, a oportunidade de conhecer uma instituição tão nobre quanto o Rotary, né? Existem algumas questões aí que realmente faz parte do nosso DNA. E hoje a gente vai conversar um pouco de uma delas, de um desses enfoques, que é o desenvolvimento econômico comunitário, né? Eu sou Heber, sou dentista de formação, há mais de 20 anos não atuo na clínica, trabalho na área de consultoria de gestão para profissionais de saúde, clínicas, consultórios e hospitais, né? Tenho um viés na carreira acadêmica, né? Dou aula na Fundação Getúlio Vargas para o pessoal da pós-graduação em administração de empresas, né? E a gente também, por conta de tudo isso, acaba sendo convocado a escrever livros, artigos, então tudo que a gente vai discutir ao longo do nosso negócio, né, desenvolvimento econômico comunitário, tem muito a ver com o que eu vivo no meu dia a dia, né? Quando a gente estava aqui montando essa apresentação, essa conversa, eu fiquei pensando, né, como o mundo mudou, né? Tanto é que nós estamos aqui para um número de pessoas que, de repente, vocês estão aí em algum número e esse número pode ser 4, 3, 5, sei lá, 10 vezes maior, não sei, 20 vezes maior do que o grupo de pessoas que está aí por conta da gente ter construído uma nova caixa, né? Então, algumas coisas a pandemia nos ensinou, né? E eu penso que destas algumas coisas, né, a tecnologia é uma das que vai ficar. Esse é um exemplo de pensar fora da caixa. Um outro exemplo de pensar fora da caixa é quando a gente estava aí montando a aula para conversar com vocês sobre desenvolvimento econômico comunitário, eu fiquei pensando como que a gente pode ser prático num enfoque desse, né? E a gente vai ver durante a nossa conversa o quanto nós, rotarianos, somos responsáveis para um mundo melhor na área de desenvolvimento e na área econômica da comunidade a qual a gente serve, né? E eu vou puxar toda a nossa conversa para essa questão bem prática, como nós, rotarianos, no dia a dia, podemos trabalhar essa área de enfoque de uma maneira que gere resultado para a comunidade, para o Rotary, que é uma instituição célebre, que é uma instituição fantástica, e para nós, enquanto empresários, né? Por isso que o pensar fora da caixa nos convida a mudar a nossa programação mental. Sabe aquele mindset fixo que a gente tem, que nos impede de atingir alguns objetivos na vida pessoal, na vida profissional e também na nossa vida rotária? Esse mindset fixo, né, essa programação mental que enjaula a gente em alguns conceitos, alguns paradigmas que podem ser mudados, né? Todo dia a gente pode exercitar o mindset crescente, que é exatamente ao contrário disso, né? Ao invés de pensar não consigo, não serve para mim, não dá certo, pensar eu consigo, serve para mim e vai dar certo, vai funcionar, né? Sair dessas crenças limitantes e aplicar o que a gente aprende na nossa instituição para a nossa comunidade. A nossa comunidade muitas vezes são as pessoas que estão ao nosso redor. Então, se eu tiver um colaborador que aprende comigo a fazer gestão do salário dele, perfeito. Eu estou aí contribuindo para o desenvolvimento econômico dessa pessoa, né? Se eu tiver um amigo de um filho, ou se eu tiver um grupo de amigos que sabem poupar, não só recursos, mas, por exemplo, poupar recursos, não só recursos financeiros, mas poupar recursos
naturais, por exemplo, eu estou contribuindo para o desenvolvimento econômico comunitário, que é o tom da nossa conversa hoje, né? Então veja, o que é esse negócio? Por que esse negócio é importante? Eu, rotariano, o que eu tenho a ver com esse negócio? Além de ser um enfoque, mas o que do Rotary, mas o que eu tenho a ver com esse negócio, né? Quando a gente vê esse símbolo, o que ele traz para você? Que sentimento ele traz para você? Uma pause para a gente avaliar um pouco sobre isso, né? O que a roda dentada do Rotary traz de sentimento para nós, né? Quando eu vejo o Rotary, o que eu sinto? Primeiro, uma grande responsabilidade de ter esse título, de ser rotariano, né? E eu tive um presente do Rotary Assis do Vale, né, há algum tempo atrás, de classificar a gente numa categoria de sócio que eu nem mereço, né? Mas aquele título me deu mais ainda a sensação e a responsabilidade do que é ser rotariano. O que mais essa roda nos traz de sentimento? Felicidade? De repente, para alguns pode trazer alguma sensação de companheirismo. Enfim, o que essa roda traz para nós de sentimento? Sem sair do escopo da essência do Rotary, né? A essência do Rotary, na minha leitura, sendo bem modesto na forma de apresentar, é dar da gente sem pensar na gente, né? Ou seja, é dar antes de pensar na gente. É primeiro o outro, é primeiro a comunidade, é primeiro o menos favorecido para depois a gente, né? Mas da mesma forma que a gente tem algumas sensações boas com Rotary, ao olhar essa roda aqui, que obrigações, né? Quais obrigações a gente também tem? As obrigações técnicas, não é? De seguir os protocolos, os manuais, as participações, enfim, mas o que mais na essência do Rotary? Que obrigação eu tenho? Um pouco antes dessa nossa conversa, eu estava com alguns amigos aqui no estúdio, rotarianos, e nós estávamos conversando exatamente isso, o quanto a gente tem de obrigação prazerosa por ser rotariano. Quais as obrigações que você tem? Entrando essencialmente nesse enfoque de desenvolvimento econômico comunitário, a primeira condição para isso acontecer com eficácia é nós termos um propósito e construirmos junto com as pessoas propósito para que elas também tenham, cada comunidade, cada entidade, os seus propósitos. Mas, Heber, o que é propósito? Tecnicamente, propósito teria a ver com objetivos e metas. Tem a ver com aquilo que as empresas chamam de missão, visão e valores, onde missão é a razão da gente estar aqui. Por que você está aqui hoje? Né? O que te fez viajar e chegar até aqui? Ou, se você estiver no teu escritório, na tua casa, o que te fez parar esses minutos para ouvir as nossas apresentações? Né? Para escutar um pouco do Rotary. Propósito tem a ver também com visão. Visão o que é? É o que a gente quer daqui para frente.
né? Então, o que a nossa empresa quer daqui para frente? O que eu, enquanto rotariano, quero daqui para frente? Quais os desafios que me esperam? Como eu vou cumprir esses desafios? Né? Enquanto marido, enquanto pai, né? Enquanto empresário. Isso é a visão nossa, é para onde eu quero olhar. E os valores, propósito tem a ver com valor, a essência. E em essência eu gosto de dizer qual é o DNA nosso voltado para os desenvolvimentos das outras pessoas e em particular voltado para o desenvolvimento econômico da nossa comunidade. Eu penso que propósito também tem a ver com OKRs. O que é isso? Objective Key Results, né? Objetivos e resultados chaves. Não faz sentido ter objetivos sem querer atingir um resultado. Eu preciso ter um objetivo, mas ao atingir, chegar nesse objetivo, quais resultados eu tenho? Se a gente for pensar um pouco mais humanamente falando, um pouco mais filosoficamente falando, aliás, eu adoro conceitos da filosofia, né? Fazem a gente ressignificar muita coisa, né? Faz a gente ver o nosso propósito como essência de vida. Mas propósito a gente poderia resumir dessa forma que está aí, ó. É uma vontade imensa de realizar alguma coisa. É saber claramente onde eu quero chegar. E é dispor de energia necessária para enfrentar o caminho para me levar de um ponto A ao ponto B. Então, se a gente for pensar em propósito, ele tem uma representatividade macro, complexa no nosso negócio, que eu posso olhar propósito sobre várias óticas. Rotary, família, empresa, pessoa, relacionamentos, não é? E que propósito também tem tudo a ver com ressignificação, com resiliência, né? Ou seja, é dar um novo tom para a caminhada, é dar um novo tom para aquilo que outrora eu vinha fazendo, novamente, nas várias interfaces da vida, e inclusive na nossa vida rotária. É ter resiliência. No livro A Terceira Onda, o Alvin Toffler fala que a gente tem o analfabeto do século XXI, é o cara que ele não sabe aprender, desaprender e reaprender. Segundo Alvin Toffler, esse é o analfabeto do século XXI. É o indivíduo que tem alguns paradigmas, mas que também é resiliente para quebrar alguns destes paradigmas e estabelecer novos paradigmas. Então aqui nós já começamos a desenhar que desenvolvimento dentro do Rotary é pensar e mostrar para as pessoas alguns potes de ouro. O que é esse tal desse pote de ouro? Esse pote de ouro vem do livro 12 Princípios para uma Vida Extraordinária, onde a gente, em cada área da vida, tem alguns benefícios. Mas para chegar a esses benefícios, a gente também tem alguns labirintos, né? Um caminho a seguir. Não é? Então, quando eu me proponho, tenho um propósito de contribuir no Rotary, nessa área de enfoque, contribuir para que as pessoas tenham melhor desenvolvimento econômico, quais potes de ouro essas pessoas terão, quais benefícios essas pessoas terão, a comunidade vai ter,
Quais potes de ouro, quais benefícios o Rotary vai ter e quais potes de ouro você, sua empresa, sua companhia, seus colaboradores terão. Então a gente poderia listar aí quais os benefícios de trabalhar nessa área, né, nesse enfoque do Rotary que nós estamos tratando, desenvolvimento econômico, mas também quais os desafios, quais os labirintos que a gente tem que ultrapassar para chegar nos benefícios. A relação de entrega de valores, de essência, de princípios para a comunidade, ela tem para alguns de nós uma característica de extrema dificuldade, mas aí uma provocação para você, né? Será que é difícil ou é desafiador entrar numa empreitada dessa? Difícil parece ser algo inatingível. Desafiador nos estimula a ter gás, a ter energia para a gente transpor os labirintos e chegar no benefício que a gente chamou de pote de ouro. Então, definindo a essência do desenvolvimento econômico comunitário, é exatamente o que a gente colocou aqui. É apoiar o investimento em pessoas e em comunidades. Com qual propósito? Diminuir a pobreza. Qual pobreza? Não só financeira, de espírito, de bondade, de valores, diminuir a pobreza da falta dessas características. Criar melhorias duradouras e mensuráveis em áreas que são carentes ou mal atendidas pela administração pública. Então, qual que é o objetivo do enfoque na comunidade dentro do desenvolvimento econômico? É investir em gente, em pessoas, para transformar a cultura, o DNA, a essência dessa DNA no sentido de essência, né, das pessoas, para que antes elas olhem para alguma coisa negativa que não dá certo, que não funciona, para uma outra que, uau, eu consigo. Isso é o pensar fora da caixa dentro do desenvolvimento econômico das pessoas, da comunidade. A grande pergunta é, onde nós podemos contribuir? Como rotariano, né? Como eu posso contribuir para que esse enfoque tenha resultado? Quais ações eu posso fazer para chegar a esse objetivo e contribuir para um mundo melhor? Talvez alguns de nós pensem, mas Heber, o ser humano é tão humano, né, tão complicado, para que eu me dedicar a isso? Eu já faço uma série de coisas. Talvez, de repente, a sua frustração não é só sua. Se olhar aí do lado ou conversar com alguém, muitos de nós, de repente, nos frustramos com algumas coisas, mas nós precisamos pensar na comunidade como um todo, né? E que se a gente conseguir uma ressignificação de um grupo no meio do universo, já é um bom começo, né? A grande pegada, pessoal, a grande sacada é estar em movimento. Pode ser um passo, mas é melhor do que estar parado. Vamos a algumas ações. Na prática, como que eu consigo colocar esse enfoque em funcionamento? Capacitar nossas empresas para o empreendedorismo. Então, primeiro, eu tenho que me preparar o meu negócio para que o meu negócio contribua com a comunidade. Depois, eu preciso tornar as nossas empresas socialmente responsáveis. Responsabilidade social não é só cuidar do menos favorecido, é também pensar na questão ambiental, na questão natural, é ter um conceito bem atual, né? A responsabilidade social é também ter saúde financeira. A empresa, para ter responsabilidade social, não é só cuidar do menos favorecido, não é só cuidar do meio ambiente, é também ter saúde financeira. Né? E depois, qual outra ação? Estar sempre na dianteira de inovações.
Então, se eu consigo preparar minha empresa para o empreendedorismo, se eu consigo mostrar e ter uma companhia socialmente responsável e inovar o suficiente para estar na dianteira das inovações dos negócios, são as primeiras ações que eu devo fazer para que esse enfoque no desenvolvimento econômico funcione bem dentro de Rotary. Quais outras ações? Aí sim, eu organizei o meu negócio, a minha estrutura, para eu oferecer conhecimento para as pessoas que não o têm em determinadas áreas. E aqui nós temos um grupo super diversificado, né? Médicos, empresários, advogados, consultores, donos de loja, pós de gasolina, não é? Servidores públicos, né? Então veja, o que nós, com nossa expertise, podemos entregar de conhecimento ao menos favorecido, à comunidade, onde o poder público não atende ou atende mal, né? Como que nós podemos entregar isso de uma maneira que seja benéfico para a comunidade, mas para o Rotary? E que a sua empresa tenha isso como cultura, como DNA e não como um fardo. Quais outras ações? Agora a gente organizou a casa, então agora é sair, é promover treinamentos. Abordando, a gente colocou alguns temas aqui, empreendedorismo, liderança, instruções financeiras, né? Então uma reflexão, quantos treinamentos a gente fez para a comunidade que de repente não sabe, coisa simples, poupar o dinheiro do salário, torra tudo, consumiu já o 13º, nós estando em maio ainda, já comprometeu o 13º. Ou pessoas que têm excelentes ideias, são super empreendedores, né? Mas de repente não sabe por onde começar, né? E aí vende algumas das suas economias, ou dinheiro estocado, ou carro, ou casa, para investir num negócio que ela não consegue administrar. Então, como nós conseguimos contribuir com isso, né? E aí a gente colocou uma outra ação, contaminar a comunidade com a cultura de poupar. Poupar não só dinheiro, recursos naturais, por exemplo, né? Poupar a comunicação violenta para que a gente tenha uma comunicação não violenta. Inclusive, isso é tema de um livro, né? Como que eu posso contribuir para a comunidade estocar recursos, não só financeiros, inteligência, recursos naturais, comunicação não violenta, gentilezas, né? Proteger o meio ambiente, coisas simples do dia a dia, né? Sei lá, parar num estacionamento da rua, onde a Zona Azul é gerenciada pelo Rotary e não pagar a Zona Azul. Ou jogar o cigarro da janela do carro, ou parar na vaga de idoso. Então, essa forma de se apresentar, será que isso contribui para um desenvolvimento econômico ou a gente está ruindo com todos esses conceitos que a gente está discutindo? Quais outras ações? Viabilizar, muito mais que isso, né? Participar do encaminhamento do candidato para que ele tenha aí uma visão macro do plano de carreira dele. É uma trilha de ação que esse candidato tem que fazer para que ele tenha desenvolvimento de carreira, né? Mas e aí, Eber? Quais são os benefícios que eu tenho com isso? Por que isso é importante para um rotariano? Eu estou aqui numa convenção internacional, do Rotary Internacional, qual que é o objetivo de eu ter isso? Então vamos lá, alguns potes de ouro para nós enquanto rotarianos, se a gente conseguir entender o que é desenvolvimento econômico comunitário, se a gente gerar aquelas ações que nós comentamos, aonde a comunidade ganha com isso e nós inseridos na comunidade. Pense o seguinte, toda pessoa com propósito, ela tem um alto nível de comprometimento com a empresa e com os resultados da empresa.
Então, se a gente conseguir despontar na comunidade, qual comunidade? Os nossos colaboradores. Que eles tenham propósito na vida profissional, na vida pessoal, na questão ambiental, eles entregarão muito mais resultado para o nosso negócio. Por quê? Porque o nível de comprometimento dessas pessoas aumenta. Pessoa com propósito tem nível de comprometimento maior do que pessoa sem propósito. Quais outros benefícios onde todo mundo vai ganhar? Pote de ouro. As pessoas com objetivos, propósitos e valores, eles apresentam bem-estar emocional e apresentam bem-estar psicológico. E esse tal desse laço afetivo, vamos dizer assim, com a sua companhia, faz com que as pessoas se envolvam mais nos trabalhos dela. Olha que sequência interessantíssima, né? As pessoas com propósito, elas se empenham mais, elas se dedicam mais, elas se preocupam mais com resultados. Além disso, elas têm mais conforto emocional e têm mais bem-estar. E esse laço afetivo faz com que as pessoas se engajem no resultado da onde elas estão trabalhando. Tem mais algum pote de ouro? Sim, tem mais algum pote de ouro. As pessoas vão ter reações mais pensando no outro do que em si próprias. Elas serão mais tolerantes ao estresse e elas vão ter mais foco no resultado. Então, a partir do momento que eu crio desenvolvimento nas pessoas, eu consigo baixar o nível de estresse dessas pessoas e isso amplia o foco dela no resultado. Ela não desvia do objetivo, ela não desvia da onde ela tem que chegar. As pessoas passam a ter mais inteligência interpessoal e mais equilíbrio emocional. Hoje, diversas literaturas falam aí que o colaborador hoje ele é contratado por competência. Nós somos contratados por competência, mas nós também somos demitidos por conta de inteligência interpessoal, falta de inteligência interpessoal e falta de equilíbrio emocional. Então as pessoas acabam tendo oportunidade jogada fora porque elas não foram treinadas a saber viver com as pessoas e a ter um equilíbrio emocional, né? Então, de repente, mais importante que a ação é como a gente reage a determinadas situações. Quais outros benefícios de desenvolver o conceito de economia como um todo na nossa comunidade? As pessoas, elas começam a ter mais noção do timing e cumprem mais os prazos e entregam com mais efetividade e respondem aos estímulos com mais seriedade. Então, você imagina se a nossa comunidade tivesse desenvolvimento, são várias áreas, mas tivesse desenvolvimento na área ambiental, né, na questão desde criança lá, né, aprender como a ter saúde, né, como a prevenir doenças, né, de repente a gente teria uma condição muito melhor de vida. E aí, fechando a nossa conversa, eu faço menção às 4 chaves do Rotary, né, e essas 4 chaves, essa prova quádrupla, né, quer dizer, é verdade? É justo para todo mundo que está interessado? Vai criar boa vontade e melhores amizades? Vai ser benéfico para todos os interessados? Então, de repente, se eu consigo responder a essas 4 chaves, a essa prova quádrupla, eu posso ter atitudes para um caminho ou para outro. Obrigado, ótimo dia, ótima convenção para todos vocês. Meu querido parceiro Nestor, meus amigos do Rotary Assis do Vale, super beijo no coração de vocês, das suas famílias, fiquem todos bem, grandíssimo abraço!
Consórcio Comalto, 48 anos realizando sonhos. Comalto, planejando suas conquistas. Quem em sã razão de existir, de ser nação, que o amor insiste. Vai se entregar sem lutar. Eu não firmo os pés, dou as mãos contigo e vou. Eu que o diga, minha gente, depois de uma certa idade, as atividades do dia a dia não é mais uma tarefa fácil. Dói o joelho, dói o quadril, dói tudo. Conheça a Flex Gold, com vitaminas, colágeno tipo 2, atua na reconstrução da cartilagem, das articulações, para você ter uma vida bem mais leve, sem dor. Aproveite, na compra do kit Flex Gold você paga um e leva outro frasco de graça. Dor nas juntas, vai de Flex Gold nas melhores farmácias do Brasil. Se te oferecerem outro, não é Flex Gold. Nós nascemos de médicos. Logo, nosso propósito sempre foi cuidar. Nossos primeiros passos foram desafiadores, mas o tempo firmou nossos pés e mostrou que nascemos para seguir um sentido muito maior que nós mesmos: levar prosperidade para todos os brasileiros. O tempo passou rápido e com ele crescemos. Somos gente grande. Exploramos novos espaços, conhecemos novos povos e descobrimos que a nossa casa é o Brasil. A verdade é que nascemos no coração do país para cuidar do Brasil inteiro. E para os próximos anos, seremos Sicoob Unicentro BR. Sicoob Unicentro BR. Soluções financeiras para todos. Já parou para rever se a sua clínica tem dado o retorno que você espera? Já pensou que as ferramentas para isso podem estar mais perto do que você imagina? Para te ajudar nisso, a CIS Consultoria está há mais de 20 anos no mercado e presente em mais de 110 cidades do Brasil, desenvolvendo estratégias de negócio com qualidade para que juntos alcancemos seus objetivos e resultados com maior lucratividade.